Este programa conta com o cofinanciamento da União Europeia e com o apoio do Governo de Cabo Verde. Boa noite, consumidores. Saudações especiais aos nossos associados. Sejam todos muito bem-vindos ao Defesa do Consumidor. Hoje vamos abordar os seguintes assuntos: acidente de trabalho no microprograma Informação Jurídica. A ADEC participou no Fórum Laboral do Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão. Presidente da Câmara do Comércio de Barlavento, ex-procurador da República e advogado, Belarmino Lucas fala da pertinência do Código de Defesa do Consumidor. Miguel Costa, ex-deputado nacional e núcleo duro dos membros fundadores da ADECO, fala na sua perspectiva como surgiu a Associação para a Defesa do Consumidor. Neste episódio do microprograma Informação Jurídica, a jurista responde a seguinte pergunta: no trajeto habitual para o trabalho, no carro da empresa, eu tive um acidente que causou-me danos na coluna. Será esse um caso de acidente de trabalho? Se olharmos para a definição do que é um acidente de trabalho, devendo entender que será toda aquela situação em que no exercício da atividade profissional ocorra alguma circunstância que cause lesão corporal ao trabalhador ou, se não, doença. E nesta definição de acidente de trabalho, nós devemos entender que o acidente de trabalho poderá ocorrer no local de trabalho, isto é, no exercício das funções, mas no próprio local de trabalho, mas existirão outras situações que também comportam a noção de local de trabalho ou acidente de trabalho, nomeadamente o trajeto que se faz de casa para o trabalho, exatamente o inverso do trabalho para casa. Aquelas situações que ocorrerem de lesão corporal ou que venha a causar mais tarde doença poderão ser considerados acidente de trabalho. Agora, nesse concreto temos uma situação de alguém que usa o meio de transporte da própria empresa e, segundo este, sai de casa para o trabalho e acontece-lhe esta situação, este acidente. Realmente, se formos ver, à partida poderíamos dizer, bem, mas se foi no trajeto habitual de casa para o trabalho, aconteceu-lhe isto, poderíamos ser levados a entender que se tratava de uma situação de acidente de trabalho. Mas não é. Não é pelo simples fato de a própria lei dizer que naquelas situações que ainda, objetivamente, puderem nos fazer crer que é uma situação de trajeto casa-trabalho ou trabalho-casa. Mas se o acidente ocorrer em motorizado, em veículo automóvel em andamento, isso já descaracteriza a definição de acidente de trabalho e nós devemos entender que temos aqui sim um acidente de viação. Portanto, aqui não vai ser acionado o seguro obrigatório de acidente de trabalho, mas sim acionado o seguro obrigatório de viação, de circulação de automóveis. Portanto, o seu concreto, a resposta é não, não é um acidente de trabalho. Saiba como decorreu o Fórum Laboral promovido pelo Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão. No âmbito do protocolo de parceria entre a ADECO e o Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão, a associação participou no Fórum Laboral, promovido pelo referido sindicato, em parceria com outros sindicatos, o qual teve lugar em Santo Antão, no Concelho do Paúl, no dia 8 de setembro. O fórum, que decorreu sob o lema Por mais e melhor dignidade laboral em Cabo Verde, queremos nosso poder de compra de volta, teve como objetivo debater problemas de ordem laboral na ilha, analisar a atual conjuntura sociolaboral que se vive no país,
país, delineando perspectivas para a sua resolução, nomeadamente o combate aos contratos e salários precários, a aplicação do PCCS, o pagamento dos retroativos, mais presença da Inspeção-Geral do Trabalho na ilha, justiça laboral, desemprego jovem, trabalho doméstico, segurança e higiene no local de trabalho e seguro de acidente de trabalho SUAT para as empresas e setores de risco. O secretário permanente do sindicato, Carlos Bartolomeu, presidiu o fórum que contou com a presença de representantes de sindicatos de várias ilhas, entre os quais o SINDEP, Sindicato Nacional dos Professores, o Sicotur, Sindicato da Indústria e Turismo, o STIM, Sindicato dos Trabalhadores de Maio, o STIF, Sindicato das Associações Financeiras, o STIMCAP, Sindicato dos Transportes, Comunicações e Administração Pública e o SISCAP, Sindicato da Indústria, Serviços, Comércio, Agricultura e Pesca. Da ADECO intervieram Elizabeth Alves, colaboradora voluntária e coordenadora da campanha Detetor de Veias nas Pediatrias de Cabo Verde, que apresentou a campanha, apelou aos presentes a colaborarem para a campanha e a se associarem à ADECO. O presidente do Conselho da Direção complementou com considerações sobre o voluntariado, engajamento e a necessidade do trabalho em sinergia. Ainda vários participantes fizeram intervenções pertinentes e solicitaram esclarecimentos. É com prazer que a ADECO constatou a boa apreciação que os sindicatos fizeram do desempenho da associação. Os representantes dos sindicatos presentes manifestaram interesse em fazer parceria com a ADECO e motivaram os participantes a se associarem, congratulando a ADECO pelo trabalho desenvolvido na sociedade cabo-verdiana. Você, jovem desempregado, formado na área de comunicação, a ADECO disponibiliza estágio ou trabalho voluntário. Os interessados, contactar a ADECO. Aos nossos associados informamos que a revista mensal Proteste, edição de julho e agosto de 2018, publicada pela ADECO Proteste, está disponível para consulta na sede da ADECO. Sugerimos aos sócios a leitura dos vários artigos abordados nesta edição, com conteúdos atuais e úteis para os consumidores e também a consulta dos diversos testes e estudos comparativos de grande fiabilidade. Sugerimos a entrevista com a eurodeputada Ana Gomes, que considera que o petróleo da era digital são os dados dos cidadãos. Destacamos outro artigo útil sobre os produtos para bebés, que ensina as mães a investirem no enxoval do bebê com objetos úteis. Rótulo alimentar é também um outro artigo presente nesta publicação que nos dá conta que nem sempre as embalagens são fiéis ao conteúdo. E por fim o artigo Consumo de Energia, que revela que no caso português os consumos com mais de 6 meses não podem ser cobrados, mas os fornecedores ignoram a lei. Leia o artigo e saiba o que fazer quando a fatura inclui consumos prescritos, que no caso cabo-verdiano é de mais de 1 ano. Os sócios da ADECO, interessados em consultar essas e outras revistas da Proteste, como a Dinheiro e Direitos e Teste de Saúde, estes encontram-se disponíveis na sede da ADECO. Caros associados, consumidores e pais lá na casa, no âmbito de campanha Detetor de Veias nas Pediatrias de Cabo Verde, a ADECO pretende realizar uma feira americana que vai ser divulgado brevemente, dia e local. O objetivo é angariar fundo para reverter para a campanha. Para a realização de feira americana, a ADECO pretende fazer uma recolha de donativos. Nós pedimos o contributo em roupas, acessórios, brinquedos, livros, entre outros bens que tem que encontrar em estado possível de reutilização. Esse gesto é também uma forma de contribuir para um ambiente mais sustentável. Que os donativos podem ser entregados principalmente na sede da ADECO, na Monte Sossego, frente à Escola José Augusto Pinto, ou também, se você quiser para nós buscar, pode entrar em contato conosco no nosso telefone, enviar-nos uma mensagem para a nossa página de Facebook ou por e-mail. Seja solidário. Não te contacte, pessoa de contribuição. A ADECO propôs para o Orçamento do Estado de 2018 a criação do Código de Defesa do Consumidor e a implementação do Tribunal de Pequenas Causas, entre outras propostas que não foram contempladas no orçamento do ano passado, mas que esperamos que estas propostas sejam implementadas no orçamento de 2019. Vamos agora ouvir o presidente da Câmara do Comércio de Barlavento, ex-procurador da República e advogado Belarmino Lucas, que fala da pertinência do Código de Defesa do Consumidor para Cabo Verde. Um código será necessariamente uma sistematização de todas as normas
que, de uma forma ou de outra, protegem os direitos dos consumidores. Nós temos neste momento uma lei de proteção e defesa do consumidor que carece de regulamentação em muitos aspectos, mas para além dessa lei, depois nós temos em diplomas diversos disposições que também dizem respeito à proteção e defesa dos consumidores, desde tudo que diz respeito aos contratos públicos. Agora foi publicada a lei das cláusulas contratuais gerais e há outras, a lei sobre a prestação de serviços e fornecimento de bens essenciais. Tudo isso tem normas que dizem respeito à proteção e defesa do consumidor. Um código faria sentido em termos de se colocar num único diploma de fácil acesso e de fácil manuseio, com uma sistemática, com uma coerência interna que permitisse que todo esse quadro normativo de defesa do consumidor, para além de ficar harmonizado, também ficasse disponível e de fácil manuseio. Desse ponto de vista, sim, fará sentido o Código de Defesa do Consumidor. Confira agora o testemunho de Miguel Costa, ex-deputado nacional e núcleo duro dos membros fundadores da ADECO, que fala na sua perspectiva de como surgiu a Associação para a Defesa do Consumidor. Olha, se a memória não me falha, em 97, 98, dadas as necessidades que vínhamos recebendo os cabo-verdianos aqui em São Vicente, levantavam muitas questões, porque as entidades em São Vicente, as empresas, os preços aumentavam de um dia para o outro sem nenhuma discussão. Na altura éramos um grupo de membros da Assembleia Municipal e vereadores da Câmara Municipal que fazíamos visitas às zonas de residência e praticamente em todos os lados levantavam essas questões. Chegamos à conclusão de que o que as pessoas queriam era alguém por trás que os representasse, que pudesse levantar essas questões junto das autoridades competentes. E, na verdade, naquela altura, membros da Assembleia Municipal, um ou outro, fomos formando um grupinho, juntávamos a primeira vez em casa deste, ou porque as empresas que eu trabalhava ou que o outro trabalhava cediam uma sala, até o grupo foi aumentando até irmos fazer as reuniões mais importantes na Biblioteca Municipal. Aí a Câmara sempre cedia esse espaço, é um espaço muito cómodo. Começamos a fazer então as reuniões mais alargadas. Se a memória não me falha, em princípio de 98, então fizemos as primeiras eleições para a criação da associação. Acho que a ideia, a obrigatoriedade de criarmos a ADECO foi exatamente para ter alguém para proteger os consumidores. Para apoiar a ADECO em qualquer Caixa 24, você pode aceder à opção Pagamento, de seguida Donativos e a seguir escolha a opção ADECO e por fim o montante que quer depositar. É o ponto final nesta edição, mas se quiser continuar a acompanhar o nosso trabalho, a ADECO está semanalmente em 13 rádios, nas plataformas digitais Facebook, Twitter e YouTube e ainda tem uma coluna mensal no jornal Terra Nova. Se quiser associar-se, visite o nosso site adeco.cv e encontrará todas as informações necessárias para associar-se. Obrigada por acompanhar o nosso trabalho. Voltamos daqui a 8 dias com mais temas do interesse do consumidor.
Este programa contou com o cofinanciamento da União Europeia e com o apoio do Governo de Cabo Verde.